Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje vamos falar de série, né, gente? Star Trek, né, tá de volta aí, Jornada nas Estrelas está de volta com uma nova série. Academia da Frota Estelar, né? O pessoal fala Starfleet Academy, mas eu vou falar Academia da Frota Estelar aqui, vou falar em português mesmo, tá? E era uma série que as pessoas estavam, né, como sempre, né, com um certo medo da estreia dela e do que viria pela frente aí, né? Até porque o pessoal estava falando que a coisa mais leve que eu escutei nas redes sociais sobre as expectativas dessa série é que seria uma malhação, entendeu? Em Jornada nas Estrelas, né? E aí começou a série, né? Já tivemos 2 episódios logo de cara aí, né? Você tinha, né, a presença de atores assim hollywoodianos consagrados como a Holly Hunter e o próprio Paul Giamatti, né, no caso, né? Que são 2 atorzaços, tá certo? E a esperança estava, eu acho que estava muito mais neles do que em qualquer outra coisa, né? No final das contas aí, né? Mas a gente sabe que a galera do Alex Kurtzman, da Secret Hideout, nunca foi muito boa em escrever roteiros, né? O que era uma preocupação muito grande também, né? Pois bem, os 2 primeiros episódios foram lançados, né? E a gente já pode falar alguma coisa dessa série, né? O que a maioria das pessoas nas redes sociais estão falando é o seguinte, que o primeiro episódio foi razoavelmente bom e o segundo episódio foi pior um pouco, né? Foi mais desastroso, vamos dizer assim, né? Eu compartilho um pouco dessa opinião, né? Realmente é interessante a gente perceber isso, né? Que as pessoas estão vendo mais ou menos a mesma coisa aí, né? Que o primeiro episódio foi um pouco melhor e o segundo episódio foi pior, né? No caso, né? Pra gente poder falar aqui, vou ter que dar spoilers, né? Coisa e tal, né? E o que acontece? Esse episódio, essa série é centrada, né, num rapaz chamado Caleb Mir, né? Que acabou perdendo a mãe num julgamento meio estranho ali, que foi feita pela capitã, que é interpretada pela Holly Hunter, tá? Eu só guardei o nome do Caleb Mir, do protagonista, tá, gente? O resto, nome de personagem, nome de episódio, eu não guardei nada, tá, gente? Não guardei nada, acho que até porque eu também não tive muita paciência para fazer isso, até porque os nomes são muito, como podemos dizer, pouco ortodoxos, né? Como a gente pode dizer assim, né? No caso, né? Então, o que acontece? Essa moça aí, né? Essa capitã, né? Ela vai mandar a mãe para uma colônia penal, coisa e tal. Ela cometeu um crime, né? Junto com o vilãozão do filme, né? Que é interpretado pelo Paul Giamatti, que é um cruzamento lá de Klingon com Telarita. Só que ele não tem nem cara de Klingon, nem cara de Telarita, nem cara de nada. Nem nariz de porquinho ele tem, né? Porque os Telaritas têm nariz de porquinho, né? Nem nariz de porquinho ele tem. Vai ver que a galera achou que o nariz dele já era parecido de porquinho e deixou o nariz dele mesmo, sei lá, não sei. Mas o que acontece? É o tal negócio, né, gente? O que a gente pode falar de bom, né, nessa série aí? Eu gostei dos atores, tá? Gostei principalmente... Eu sou suspeito para falar que eu sou um fã ardoroso de cinema, né? Gosto muito do Paul Giamatti, né? Gosto muito da Holly Hunter, né? Que fez o piano, aquele negócio todo, né? Outros filmes dela que eu já vi dela também, que ela sempre faz aquela mocinha fragilzinha, né? Coisa e tal, magrinha, fragilzinha, pequenininha, né? Coisa e tal, né? E ela trouxe um pouco isso pra série, né? No caso, né? Muita gente reclamou que ela parecia uma hippie, sentada de uma forma desrespeitosa na cadeira de capitão, como se aquilo lá fosse o trono da rainha da Inglaterra também, entendeu? Que um capitão não pode se comportar daquele jeito, coisa e tal. Gente, eu confesso a vocês que eu não liguei nem um pouco para isso. Eu até gostei porque deu um estilo para ela. Que quando ela tá ali, entendeu? Sentada na nave, vamos dizer assim, a nave não tá passando por perigo nenhum, coisa e tal, ela tá numa posição mais confortável para ela. Quando o perigo apareceu, ela já se
postou na cadeira de uma forma mais interessante. Pior é o Hiker, né? Se a gente pensa, se a gente tiver que fazer essas comparações, né? A gente se lembra que o Hiker, como é que o Hiker se postava na ponte quando ele estava no posto de capitão? Ele metia o pé nas coisas, né? Ficava fazendo aquela pose de macho alfa, coisa e tal. Vamos atacar esses caras, né? Insurrection aconteceu isso, né? Teve uma hora até que a mulher que estava navegando lá ficou olhando para a cara dele assim, ele falou isso mesmo, entendeu? E todo mundo acha o máximo, né? E aí ele tá se postando, só faltou coçar o saco, né? E aí todo mundo achou o máximo, né? Agora, botaram a Holly Hunter lá para ficar sentadinha lá, aí ela parece que não tá respeitando, tá descalça, coisa e tal. Eu também adoro andar descalço, cara, até porque eu tenho problema de circulação na perna, sou diabético, eu não gosto de ficar fazendo feridas no pé. Se eu puder ficar descalço eu fico, não tem problema nenhum, tá? Então isso não foi o que me incomodou, tá? Realmente não foi o que me incomodou, tá? Agora, o que acontece? Ela é a capitã de uma nave estelar, né? Mas ela tá trabalhando nessa série muito mais... a personagem dela tá muito mais como tutora, né? Do Caleb Mir, né? Vamos voltar pro Caleb Mir que eu comecei. Que ele acaba perdendo a mãe num julgamento, né? A mãe é cúmplice de um assassinato de um oficial da Frota Estelar junto com o vilãozão da história, coisa e tal. A mãe dela vai para uma colônia penal, o garoto fica solto por aí, fica na bandidagem aí por 15 anos, coisa e tal. E aí muita gente achou que ele era aquele cara super descolado que sabe tudo. Bom, você fica 15 anos na bandidagem, 15 anos vivendo na M, né, vamos dizer assim, o cara tem que desenvolver algumas habilidades para sobreviver. Isso daí é uma coisa até perfeitamente compreensível. O grande detalhe, né, é que depois que esse personagem cresceu, né, ele ficou muito babaca, né, sobretudo no segundo episódio. No segundo episódio ele estava babaca demais. E aí a capitã, que é interpretada pela Holly Hunter, ela funciona muito mais como uma tutora desse cara do que como uma capitã de nave estelar e até uma chanceler de academia da Frota Estelar, porque quando ela provoca, quando ela faz aquela punição lá, ela larga a Frota Estelar completamente, vai ser professora em Bajor, vai ser uma educadora, tá? E aí ela é chamada de volta, né, para reativar a Academia da Frota Estelar, né? Até porque essa série ela se passa depois da queima, né? Onde está tudo sendo reestruturado, tudo está sendo construído de volta, né? E ela vai ser muito mais uma professora do que uma capitã de nave estelar. Eu senti muito isso. A personagem da Holly Hunter não é exatamente uma capitã, né? Ela tem o posto de capitã, mas a personagem dela é muito mais de uma educadora, de uma pessoa que está ali realmente tratando com o público adolescente, até porque é uma série, né? Isso daí foi falado com muito acerto, é uma série para o público adolescente, né? Você vai ver ali vários adolescentes ou pós-adolescentes ali aprendendo as coisas na Academia da Frota Estelar, e ela é chamada para ser vamos dizer assim, a diretora dessa academia, né? E ela é muito mais uma educadora do que uma capitã de nave estelar, entendeu? E ela tem aquele jeito meio bicho grilo dela. Beleza. Eu acho, entendeu, que se fosse feito por uma outra atriz menos talentosa, menos de cinema, entendeu? A coisa ficaria um desastre, mas eu acho que a Holly Hunter conseguiu, entendeu, trazer ali um pouco mais de, vamos dizer assim, carisma para essa personagem. Muita gente não gostou dela, coisa e tal, porque isso não é postura de capitão, não sei o que. Beleza, cara, é questão de opinião, mas é porque eu sempre vou falar também, gente, a gente tem que ver essas séries mais novas, tá? Eu acho que se você via essas séries mais novas como uma livre adaptação de Jornada nas Estrelas e tentar evitar ao máximo buscar comparações com o que você já viu no passado, entendeu? Eu acho que vai ser um processo bem menos doloroso. Então, uma livre adaptação de Jornada nas Estrelas, bota ela sentadinha ali de bicho grilo na cadeira de capitão mesmo, pra mim isso não tem problema nenhum. E o Paul Giamatti também é aquele vilão, né? Que tem aquele que é também meio de, como podemos dizer, meio cômico, né? Ele é um vilão ali meio caricato, de alívio cômico mesmo, como muitos personagens que ele fez em vários filmes, né? É um personagem, entendeu, que meio que tá ali, meio que a cara do que o Paul Giamatti faz nos filmes dele mesmo, entendeu? Aquela coisa meio pesadona, meio dura, coisa e tal, mas também com uma certa dose de humor. Então eu acho que esses dois atores eles estão bem
encaixados nos papéis, eles estão conseguindo levar bem os papéis deles nesse filme, tá? Nessa série, né? O primeiro episódio, o que acontece? Ela vai, né? A nossa capitã lá vai atrás do Caleb Mir, né? Que tá preso, aquele negócio todo. Tira ele da prisão para ficar na academia da Frota Estelar, aquele negócio todo. Eu não vou entrar em detalhes com relação à história, porque tem muita gente nos grupos sociais que já estão fazendo isso, já estão esmiuçando isso de cima a baixo. Eu não vou ficar aqui esmiuçando nada. Mas o que acontece? Ele vai começar a trabalhar lá, aí ele fica mandando mensagens para a mãe o tempo todo, né? O que acaba atraindo esse pirata espacial, que é o vilãozão da série, que o Paul Giamatti faz, né? Ele joga uma matéria ali programável na nave que deixa a nave completamente inerte, né? E aí os cadetes ali, né? Os aprendizes ali, né? Da Academia da Frota Estelar, eles vão começar a buscar uma solução para tirar aquela matéria, né, programável da nave e atacar a nave do pirata lá, e o pirata acaba fugindo num casulo de fuga, né? E o grande detalhe também que acontece nessa série é que, como é uma série de 10 episódios, né, gente? Uma série de 10 episódios que tem um mar de personagens. Isso foi uma coisa que chamou muita atenção. Tem personagens ali, por exemplo, principalmente na ponte da nave, né? Esqueci o nome do raio da nave lá, na ponte da nave lá, Athena, né? Olha só, Athena, é o nome da nave, tá? Aqueles personagens ali, eu não sei se eles vão ser desenvolvidos, muito provavelmente não vão ser, até porque tem muitos personagens entre os alunos da Academia da Frota Estelar também que precisam ser desenvolvidos, né? Alguns mais interessantes, outros nem tanto. Eu gostei muito da personagem holográfica, realmente, né? Que é uma personagem holográfica, é um holograma de 17 anos ali, todo inseguro, coisa e tal, né? E eu acho que ela vai poder fazer uma boa dobradinha com o Robert Picardo, né, que é o doutor, né? O Robert Picardo, que teve um tempo de tela muito maior no primeiro episódio. No segundo episódio a coisa já esmiuçou um pouco mais, ele já ficou com um tempo de tela um pouco mais reduzido. Eu acho que o Robert Picardo ele precisaria ter um pouco mais de tempo de tela, até para meio que ser um easter egg ali para os fãs mais antigos, né? Você vai ter easter eggs, né, no filme. No segundo episódio, por exemplo, né, eles vão ter que o pessoal da Academia da Frota Estelar vai ter que fazer uma espécie de negociação com Beta Z, né, que depois da queima Beta Z se fechou para o mundo, se desligou da Federação, botou uma barreira psionica em volta do planeta, e a ideia é justamente trazer Beta Z de volta para a Federação. Mas é o presidente lá de Beta Z, né, todo lá cheio das frescuras dele, né, até como é aquela coisa que eu sempre falo, gente, são os roteiros, eles são mal escritos pra caramba. Você busca motivações assim muito simplórias, muito frívolas, entendeu, para as coisas, né? Então, se você fala uma coisa que deixa o cara lá, o presidente de Beta Z, um pouco mais chateado, ele, não, eu vou cancelar as negociações, né? Como se fosse uma criança de 3 anos, né? E esse Caleb Mir também, no segundo episódio, ele se comportou de uma forma muito mais babaca. Ele não parecia um pós-adolescente, ele parecia uma criança de 3 anos. O moleque lá de 6 anos, no primeiro episódio que fez o Caleb Mir, parecia muito mais maduro do que o Caleb Mir que você vê no segundo episódio, né? Tem isso também. Ele vai começar a se apaixonar por uma betazoide lá, que é filha do presidente, aquele negócio todo, né? E aí vai começar a haver ali uma chance, né, de haver uma negociação que acaba, né, no final das contas, Beta Z acaba, né, se filiando à Federação de novo, né, novamente por um motivo frívolo também, muito bobinho também. A gente vai botar a sede da Federação em Beta Z em vez de ficar em Paris, coisa e tal. Beleza, mas, cara, são umas motivações muito bestas, sabe? Eu acho que essa negociação, ela poderia ter tido um pouco mais de espaço nesse episódio do que as querelas juvenis, né, ao qual essa série se propõe, que é uma série adolescente, né? Então você tem que observar essa série com outros olhos. É uma série para o público adolescente, não vai ser propriamente uma ficção científica raiz, né, como a gente viu em Jornada nas Estrelas mesmo, nas outras séries de Jornada nas Estrelas, tá? E ela está sendo feita para um público específico, tá? Que até para você tentar angariar, né, novos públicos, coisa e tal,
O problema é que a Secret Hideout tem esse problema de fazer roteiros fracos às vezes, né? Você vai ter, em Strange New Worlds, por exemplo, você teve episódios que foram bons, mas você teve episódios que foram muito ruins também, né? Na última temporada que passou, né? E agora a gente está vendo novamente esse problema de você fazer roteiros fracos, entendeu? Para os episódios, sobretudo o segundo episódio, que realmente foi um roteiro bem fraco realmente, né? Mas as pessoas já esmiuçaram isso bastante. Quer dizer, o pessoal gostou do primeiro episódio. O pessoal achou até que o primeiro episódio foi melhor do que Discovery, diga-se de passagem, né? Do que foi feito em Discovery em todas as 5 temporadas, né? Tem gente que acha isso, né? Agora, o segundo episódio já deu aquela decaída. A gente vai ter mais 8 episódios aí pela frente, tá? Vai ter aquele espírito adolescente. Espero que acabem com os palavrões, né? Porque é muito complicado você, 1000 anos no futuro, tá falando dos palavrões de hoje, né? A série fica datada, fica muito datada por causa disso, né? É impossível as coisas não ficarem datadas. Eu já falei aqui 1000 vezes que a temporalidade é um negócio difícil de você conseguir, mas também não esculacha, também não deixa datado demais também, né? Você tem que realmente tomar um certo cuidado com isso, né? E um cara ficar chamando outro de bitch, né? Parece que você tá vendo Breaking Bad, né? É um negócio meio estranho, né? Então, sabe, isso é um problema, sabe? Isso é um problema realmente, né? Você ficar falando esses palavrões aí de hoje em dia, em 1000 anos no futuro, né? Até porque, né? Essa geração que está vivendo 1000 anos no futuro não viveu no século XXI, não sabe. Cara, vamos pensar um pouquinho. Vamos voltar 1000 anos, estamos em 2026, vamos voltar 1000 anos no tempo, vamos voltar para 1026, tá? Você sabe hoje em dia como é que era o palavreado da galera em 1026 depois de Cristo? Não sabe. Você não tem a menor ideia. Aí você vai começar a falar as mesmas coisas 1000 anos na frente. É como se a gente estivesse falando uma linguagem medieval hoje. Entendeu? Então é um negócio meio estranho isso, né? Então, isso é um outro problema no roteiro também. Quer dizer, é um roteiro que está sendo feito de uma forma frívola, de uma forma pouco cuidadosa, né? E que está dando soluções muito simplórias para problemas, entendeu? Que aparecem nos episódios, que às vezes são problemas que têm também origens muito idiotas também, entendeu? Então, esse aqui é o detalhe. Eu acho que esse personagem do Caleb, ele inicialmente ele tá muito babaca mesmo, de repente pode ser até uma estratégia para você ver o crescimento do personagem com o passar dos episódios, espero eu, né? E ver os demais personagens também, como esses demais personagens também eles vão se desenvolver, eles vão correr atrás. De saldo positivo mesmo, né, que eu esperava, que eu prestei mais atenção, só mais as atuações da Holly Hunter mesmo e do Paul Giamatti, embora tenham pessoas que não concordem com isso também. Tem pessoas que acham que a série foi um desastre total, né? Eu acho que tem coisas que dá para salvar ali, entendeu? Mas realmente tem coisas ainda que estão realmente deixando muito a desejar, como sempre foi, né, em vários trabalhos, né, que o Alex Kurtzman acabou fazendo. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios aí, com outros diretores, com outros roteiristas, né, se algum outro roteirista vai fazer um roteiro um pouco mais inteligente, se a direção vai ser melhor, né, porque os 2 primeiros episódios foram dirigidos pelo Alex Kurtzman, não preciso falar mais nada, né. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Esperemos, né, que a coisa ande pra frente um pouco, tá? E, gente, é basicamente isso que eu tenho pra falar. Quer dizer, gostei do início, que é aquilo, né? O que a maioria das pessoas está falando. Gostei do primeiro episódio, deu uma proposta legal, foi interessante ali a coisa, mas o segundo já deu uma decaída feia, né? E vamos ver como é que agora o ritmo dos episódios vai se manter daqui pra frente. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Meu site é o batataaespacialtudojunto.com.br. E futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, sobre mais episódios, né, da Academia da Frota Estelar com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.